Muito bem, turma do segundo ano, da segunda série do ensino médio, nós estamos aqui na aula 128 de Sociologia e hoje nós vamos tratar sobre a questão da diversidade cultural no mundo. E para isso, para começar essa discussão, nós vamos chamar o nosso colaborador, o Djurquinha, né, Djurquinha, que vai nos explicar o que é diversidade, não é isso, Djurquinha? Vamos lá? Diversidade quer dizer variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Diversidade quer dizer variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Muito bem, Djurquinha, obrigado pela dica. A gente já sabe o que é, então, diversidade, né? Mas o nosso caso é diversidade cultural. Mas para entender diversidade cultural é preciso que a gente saiba o que é diversidade, né? Então, diversidade é isso, essa mistura de coisas, né? Muito bem. Então, diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Então, diversidade é isso. Se diversidade é isso, nós somos diversos, né? Nós somos diversos em vários aspectos. Então, nós temos então aí a diversidade cultural. As pessoas, nem todo mundo faz, né, as mesmas coisas, tem os mesmos gostos, veste o mesmo tipo de roupa. Então, a diversidade cultural, ela é bastante diversa. É uma cacofonia aí, né? Mas a diversidade é isso, gente. Culturalmente, nós falamos língua diferente, nós gostamos de samba, de forró, né? Nós comemos peixes diferentes, peixe frito, peixe, né? Outras pessoas gostam de churrasco. Então, vejam lá, essa é a diversidade. Então, existe também a diversidade biológica, né? Vejam, nós temos aí uma diversidade de espécies de peixes, de animais, de floresta, de insetos, não é isso? Então, vejam, existe a diversidade em vários aspectos. Existe a diversidade étnica, pessoas que são etnicamente diferentes, né? Existe a diversidade linguística, uns falam inglês, outros falam francês, outros falam espanhol, outros falam português, né? Russo. Então, vejam lá, essa diversidade. Então, é assim que nós vivemos. O nosso mundo é esse, é um mundo diverso, né? Então, a diversidade linguística. Tem mais diversidade? Tem a diversidade religiosa. Nem todo mundo tem a mesma fé, né? Tem pessoas que professam o cristianismo, outros que professam o budismo, outros que o islamismo, né? As religiões afro-brasileiras, né, como o candomblé, a umbanda, vejam lá, né, o judaísmo. Então, a diversidade religiosa. Então, vejam lá. Então, a diversidade é isso. E nós vamos falar aqui na nossa aula de diversidade cultural, né? Então, o que é a diversidade cultural? Certo? Diversidade cultural, entende-se por diversidade cultural, tudo que é diverso, são diversos aspectos vivenciados por um determinado grupo humano. Por exemplo, nós brasileiros, nós falamos uma linguagem diferente, nós falamos o português, né? As nossas artes, a música, a fé, a culinária, a política, a organização familiar, todo esse conjunto que nós estamos vendo aí, tudo isso faz parte da cultura e da diversidade cultural, né? Diversidade cultural é isso, as pessoas são diferentes. O conceito de diversidade cultural visa compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas existentes. Então, por isso que nós falamos da diversidade cultural, porque nem todo mundo é igual. Então, é importante que a gente entenda, compreenda esses conceitos. Por que é importante? Para que nós possamos respeitar as culturas dos outros. É preciso que a gente viva a nossa cultura, mas que a gente respeite a cultura dos outros.
E é essa diversidade cultural, essa diferença entre um e outro, é que forma a nossa personalidade, é que caracteriza o que nós somos, né, no tempo. É a nossa marca, veja que nós colocamos aí, destacamos, né, em vermelho, aí é uma marca que me diferencia dos outros e dos outros lugares. A diversidade cultural, ela forma então a nossa identidade cultural, né? Então vejam, eu como amazônida, né, e amazonense, eu tenho uma identidade cultural que é diferente, por exemplo, de um gaúcho, que é diferente de um nordestino. Veja, mesmo nós vivendo no mesmo país, tendo uma cultura geral brasileira, mas nós temos a nossa identidade particular, cada um tem a sua identidade, não é isso? E aí nós vamos então chamar o Djurquinha, que vai trazer para nós aí um conceito novo também, que é a questão da globalização. Como é que a globalização ela vai interferir nesse processo das culturas? Não é isso, Djurquinha? Então vamos lá, Djurquinha, explica para nós isso aí. Globalização é um termo cunhado a partir de 1980 que descreve o processo de intensificação da integração econômica e política mundial, marcado pelo avanço da comunicação, também conhecido por mundialização. Muito bem, Djurquinha, parabéns aí pela explicação. Agora nós entendemos o que é globalização. Por isso que nós vamos tratar dessa questão da cultura e a globalização, né? A diversidade cultural e a globalização. A globalização não está restrita apenas às áreas econômicas e políticas, mas atinge também o campo da cultura. O principal aspecto da globalização é a integração de mercado entre os países. Porém, né, essa globalização ela vai interferir na cultura. Por quê? Porque o mundo hoje ele está mais perto, as culturas estão mais perto uma da outra. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, a gente está próximo da China, dos Estados Unidos, né, da Europa, porque a internet nos interligou. O desenvolvimento dos transportes, a velocidade em que os transportes se dão, também a gente fica mais perto. Então, é isso que nos aproxima. Então, a globalização não está restrita apenas às áreas econômicas, como nós falamos, e política, mas atinge também o campo da cultura. E nós vamos, então, ver como que isso vai interferir no processo da cultura. Muitas pessoas dizem assim, olha, a globalização ela vai interferir, né, nas culturas, vai homogeneizar a cultura. Será que aconteceu isso mesmo? Né? Então, a globalização possibilita que costumes, tradições, né, e produtos típicos de uma região estejam presentes em outros lugares bem diferentes. Então, nós aqui no Brasil podemos ter contato com a cultura, por exemplo, chinesa, com a cultura indiana, né, com a cultura do Himalaia, da Austrália. Então, vejam lá. A globalização dá essa questão da chamada globalização cultural, né? A abertura de mercados dá ao consumidor uma nova categoria de cidadãos e este tem acesso a produtos importados de qualidade e baixo custo. Então a gente vai aqui pela internet, nós compramos coisas lá da China, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia, né? O país que você imaginar. Então a gente compra capa de celular, né? Eu tenho um amigo meu aqui no trabalho que ele compra capa de celular lá da China, pela internet. Vejam lá a facilidade, né? E também a questão da cultura. Contribui ainda para a universalização do acesso aos meios de comunicação, porque vai baratear, né, um barateamento das tecnologias, né, e dos métodos de produção. Então a gente vai ter acesso a mais coisas. O ícone mais notável da globalização é a internet, a rede mundial de computadores, como já falei para vocês, que
fez com que as pessoas ficassem mais próximas, né? Ficassem mais próximas, mas a gente está aí vivendo numa aldeia global. Apesar do receio que se tinha de a globalização, né, promover a homogeneização cultural ao redor do mundo, do planeta, o que se vê é um processo de fortalecimento de culturas locais e regionais. Vou exemplificar para vocês. Nunca se deu tanta ênfase, por exemplo, na culinária local. Vamos fazer o exemplo da culinária. Por exemplo, o que é o X-caboclinho? O X-caboclinho é um sanduíche que é tipicamente amazonense. Isso não existia há alguns anos atrás, mas o advento aí das grandes redes, né, de lanchonete fez fortalecer para nós aqui o café regional, que nós não tínhamos isso antes. Então fortaleceu aí a tapioca, né, o X-caboclinho, as comidas regionais, o peixe, né, muitas peixarias abriram aqui no Amazonas. Então vejam, a gente achava que a globalização ela ia interferir nesse processo. Pelo contrário, né, ela fortaleceu as culturas locais. Então é importante que a gente destaque isso também. Apesar de ter influência, de influenciar, como ela vai influenciando, né, no mundo todo, os grupos menores vão também se fortalecendo e fortalecendo as suas culturas, como questão do boi, né, aqui no Amazonas, o nosso boi bumbá, né, veja como vai fortalecendo e valorizando. E falando dessa questão da cultura em geral, nós vamos falar do Brasil. O Brasil ele é um país diverso. Por que nós podemos falar que o Brasil é um país diverso? Né? Porque a diversidade cultural no Brasil se faz presente desde a colonização, onde 3 grupos distintos, como, por exemplo, os indígenas, os povos originários, os portugueses, que são os colonizadores, e os africanos escravizados, contribuíram na formação do país como nação. Então, só isso já mostra que nós somos um país diverso, né? Temos aí uma diversidade cultural muito rica. Isso é bom para nós, é bonito, né? O Brasil é um país que tem uma diversidade muito rica, não é isso? É importante nós trabalharmos essa questão da diversidade. Por que é importante, professor? Porque a gente, conhecendo as culturas dos outros, a gente passa a valorizar a nossa cultura. Vamos valorizar a nossa cultura e vamos respeitar a cultura dos outros. Ao mesmo tempo que a gente valoriza a nossa, a gente respeita a dos outros. Então não podemos ser etnocêntricos, né? O que é o etnocentrismo? É a supervalorização da sua cultura em detrimento das dos outros. Nós achando que só a nossa presta, que só a nossa cultura é boa, né? Então, temos que conhecer a nossa cultura, é importante que a gente conheça. Para quê? Para que nós possamos valorizar a nossa cultura. Porém, sabendo que também os outros também têm cultura, né? É importante isso. Então, veja, quando a gente fala nessa questão da escola como esse espaço aí que vai fomentar os conhecimentos novos, é no sentido de que é preciso que nós tenhamos essa consciência, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, continuar aí no nosso... vendo a questão da diversidade no nosso país, as regiões geopolíticas e a diversidade cultural no Brasil. Vejam lá. Então, nós vamos começar aí com a nossa região Nordeste. Veja, o Nordeste aí é rico, né, em diversidade cultural, por exemplo, da questão da culinária. Nós temos aí carne de sol, nós temos aí na parte da dança, o frevo, o forró, as quadrilhas, né? Então, um país rico, né, nesse sentido. Aí, colocando só o Nordeste. E aí nós vamos agora para o Norte. Vê o Norte, que é o nosso lugar, né? O Norte aí tem a cultura do boi bumbá, nós temos aí a nossa culinária como o tipo de comida, com tucumã, com x-caboclinho, com peixe assado, né? Com a farinha de mandioca, com tucupi, né? Aí em Belém nós temos aí o Círio de Nazaré, tem o carimbó, né? Então essa riqueza toda que nós temos aí, certo?
Então vamos para outra região. Vamos descer agora, né, um pouco mais. E aí nós podemos chegar no centro-oeste, né, com a questão da pamonha, né, do uso do caqui, né, do caqui não, do piqui, né, é o piqui que eles fazem comidas variadas com o piqui, que nós chamamos aqui de piquiá, né, na Amazônia. Aí tem aí as festas também religiosas aí na região do centro-oeste. Vamos lá, continuar agora, descendo mais um pouco, nós vamos para a região sudeste, né? A região sudeste, aí ó, nós temos no Rio de Janeiro, Carnaval, nós temos feijoada, né? Nós temos a região de São Paulo aí também com samba, São Paulo também tem samba, é rico, né, culturalmente também. Então, a nossa região é muito rica. E chegando agora no sul, né, que é os estados aí que compõem a região sul, Paraná, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, aí com churrasco dos gaúchos, as festas, por exemplo, da Oktoberfest lá em Santa Catarina, lá em Blumenau, né? Então vejam, o Brasil é um país rico, muito rico culturalmente. E é preciso que nós preservemos, que nós valorizemos essa nossa cultura, tá bom? Vamos então agora para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, nós temos aí então duas questões que vocês vão ler, leiam com atenção, releiam se for o caso, respondam, que daqui a pouco a gente vai conversar a respeito delas, tá bom? Um bom trabalho.
Muito bem, agora a gente vai fazer a correção da nossa DL e vamos então ver como que vocês responderam aí essas duas questões, tá certo? Vamos lá no chat. Jarles, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, Jarlisson, desculpa, ele marcou a letra C, não é isso? Primeira questão, ele disse que a letra C é a correta, tá bom? Vamos então para a próxima. Raíssa, da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, ela também aí marcou a questão 1, ela marcou a letra C, certo? Tudo bem, Raíssa? Vamos para a próxima. Lohane falou que a questão 1 é a letra C também, marcou a letra C. Os alunos estão marcando a letra C. A Sabrina, que é da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, marcou a questão 1, marcou a letra C, tá certo? Muito bem, vamos para a próxima. Depois da Sabrina, tem mais alguém? Tem o Gabriel, né? Ou Gabriele, né? Marcou a letra C também, ele é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Muito bem, Gabrieli. Vamos, ter mais alguma? Não, então vamos para a nossa correção, certo? Vamos lá para a questão. Diz assim, ó. O processo migratório teve grande importância para a formação cultural, não é isso? Nossa formação cultural. O Brasil incorpora em seu território culturas de todas as partes do mundo. Muito bem. Este processo de imigração começou em 1530, após os portugueses terem dado início à colonização do Brasil. Muito bem. Os três grupos humanos que formam a base, vejam, a base do povo brasileiro, não é isso? A base. Eles formam a base. Tiveram outros migrantes, né? Mas vamos lá. Vamos lá então, as alternativas. Letra A, portugueses, indígenas e japoneses, portugueses, espanhóis e africanos, portugueses, indígenas e africanos, portugueses, indígenas e alemães, portugueses, espanhóis e africanos. Então, nós podemos dizer que os povos que foram a base da nossa sociedade são esses três aqui, né? Os portugueses, os colonizadores, os indígenas, os povos originários e os africanos escravizados que vieram para cá. Então, nós podemos marcar como letra alternativa correta a letra C. Parabéns a todos vocês que acertaram, não é isso? Vamos então aqui para o nosso comentário. Olha lá. A única alternativa correta é a letra C, visto que o processo de colonização do Brasil se deu tendo como base nos três grupos humanos aí, portugueses, indígenas e africanos, e depois nós tivemos outros, como os alemães, os italianos, né, os ucranianos, mas isso foi depois, né, já lá no século XVIII. Tudo bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: as matrizes culturais do Brasil estão relacionadas à formação cultural da população brasileira. As bases destas matrizes foram estabelecidas pela miscigenação de diversos grupos étnicos, certo? Essa é uma questão subjetiva, uma questão aberta. Então, com base na leitura do texto e da figura, descreva resumidamente a diversidade cultural brasileira. Então, essa é uma questão que vocês vão escrever. Não deixem de fazer esse tipo de questão. É importante que vocês treinem esse tipo de questão, porque vai dar depois condições de vocês lá no Enem fazerem aí as suas redações. Treine, é preciso que vocês treinem essas questões abertas. Com todo o material que vocês têm, vão escrevendo aí os textos, certo? Então, vocês podiam aí descrever vários aspectos da cultura, né, dessa diversidade entre brasileiros aqui, entre Nordeste, Norte, Sul, né? Fazer toda essa questão tanto da culinária como da música, né, das artes em geral, tá bom? Muito bem, vamos aí ficar com o professor Luiz de Filosofia. A sua aula continua no próximo vídeo.